todo o público da TV 247. Começa uma das lives mais esperadas aqui pelo nosso público. É a análise geopolítica com o nosso grande amigo, grande correspondente internacional, Pepe Escobar. Tudo bem, Pepe, com você? Oi, moçada. 11h02 na Tailândia. Todo mundo dormindo, menos eu aqui. Deixa eu agradecer nossos assinantes aqui que chegaram. Inês, Suzy, Maria Goretti, Maria da Glória. Já tem aqui a Regina dizendo assim, olha, vamos superar essa quadra tenebrosa da humanidade. Sigamos atentos juntos. Edna também chegou como assinante, Roseli também. Aqui... sim, o Fernando está dizendo que por aqui o presidente, ainda presidente Jair Bolsonaro, no seu último vídeo, Pepe, ele se fantasiou de Zelensky, né? Ele fez um vídeo com aquele look do bunker, né? E aquela camisa Hering, vamos dizer assim. Ele botou uma camisa verde? Ele botou uma camisa meio cinza, meio verde, assim. É tipo a imagem do cara nos últimos dias, vamos dizer assim. Não, eles se merecem, né? Eles se merecem. Paulo Leme dizendo, muito obrigado, Léo, por nos oferecer mais uma grande aula com o grande Pepe Escobar, vivo presidente Lula, e Heloísio aqui como assinante também. E aí a gente começa, Pepe. A gente tinha combinado, né, de fazer exatamente essa conversa pouco depois da eleição brasileira para tentar dimensionar o impacto global da vitória do Lula. O que aconteceu? O Lula foi convidado para participar da COP27, mesmo antes da posse, mesmo antes da sua diplomação, está indo, vai levar a Marina Silva. Ele vai depois ele vai fazer uma viagem pela América Latina. O Alberto Fernandes, presidente argentino, veio ao Brasil pela primeira vez, porque ele não vinha ao Brasil com o presidente Bolsonaro. O Lula vai aos Estados Unidos. Ele nunca tinha ido ao Brasil? Nunca, nunca. E ele veio para cumprimentar não o atual presidente, mas o eleito. Claro, sem exatamente. Dúvida. Não o impostor. E o Lula vai aos Estados Unidos, logo depois de fazer uma viagem pela América Latina. Talvez vá à China antes da posse. Ele quer fazer um grande tour internacional. Seria super importante ele ir à China, sem dúvida. Exatamente. A expectativa lá com ele é gigantesca. Nossa. O que começa a se falar sobre a volta do Brasil ao mundo? Você até gravou um vídeo, né? Lula is back, Brazil is back, né? Mais ou menos algo nessa linha. Brazil is back em todos os sentidos. Bom, na Europa era evidente, onde o Lula tem um prestígio gigantesco. Mas, por exemplo, Lukashenko está louco para encontrar o Lula. Ele fez um vídeo lindíssimo, um texto muito legal, muito afetuoso com o Lula. Os chineses, sem dúvida, na internet chinesa, já me perguntaram várias vezes sobre desdobramentos da volta do Lula. Os russos, os paquistaneses, os iranianos, a Eurásia inteira, evidentemente, na Turquia tem uma enorme expectativa também. Ou seja, do ponto de vista da grande história do século XXI, que é a integração da Eurásia, a chegada do Lula é vista por todos os principais parceiros como vai ajudar a integração euroasiática, africana e com a América Latina também, a formação do mundo multipolar, porque ele foi um dos idealizadores, um dos impulsionadores, ainda nos anos 2000, na primeira década de 2000, da formação do mundo multipolar. Quais foram os primeiros sinais, Pepe, assim, quer dizer, quando você falou do Lukashenko, né, Europa também, mas, bom, Vladimir Putin celebrou a vitória do Lula, mandou uma felicitação bastante calorosa. Bastante calorosa, super diplomática, mas bastante calorosa. Por exemplo, o Lula, nos think tanks russos, o Lula é extremamente respeitado justamente por ser um dos patrocinadores dos BRICS, não se esqueça, isso é super importante, da relação pessoal que ele tinha com o Putin, depois prolongada com a Dilma, com o Medvedev as well. Então, todo esse arcabouço de goodwill, né, de boa vontade e mesmo do ponto de vista diplomático e político, de carinho com o Lula, é enorme. O que a gente vai ter, eu gostaria de começar a nossa conversa para introduzir a chegada do Lula com o mundo que o Lula vai encontrar agora, que é uma história completamente diferente de janeiro de 2003. A única semelhança remota é a guerra. Vocês devem lembrar, muitos de vocês,
que, em janeiro de 2003, o mundo inteiro estava esperando que ia estourar, inevitavelmente, uma guerra não provocada pelos americanos. Isso não estava absolutamente certo no começo de janeiro, mas ficou absolutamente certo em fevereiro, de que os americanos iam atacar o Iraque. E isso o mundo inteiro já sabia. E houve as manifestações no Ocidente, pelo menos, inteiro anti-guerra, que não adiantaram absolutamente nada, mas era uma guerra unilateral, provocada, hegemônica e baseada em uma intercalação de mentiras absolutamente cósmica. Agora a gente está vivendo uma guerra em ação, em progresso, que poderia ter sido evitada justamente pelo mesmo poder hegemônico que provocou a guerra unilateral em 2003, mas o que está em jogo é muito, muito mais sério do que estava em jogo em 2003. O que estava em jogo em 2003 era como foi resumido pelos neocons na época, nós vamos ser a nova OPEP. Era uma história de petróleo, basicamente. Eles foram para o Iraque para tomar conta do Iraque e achavam que iriam controlar o mercado mundial de petróleo. A gente sabe exatamente o que aconteceu depois. Foi exatamente o inverso. Que depois, quando o Iraque foi fazer os leilões dos principais poços das descobertas iraquianas, os principais que arrebataram os melhores fontes de exploração não foram as multinacionais americanas, foram os chineses, foi a Petronas da Malásia, foram os russos, foram indonésios, tudo. Não os americanos. Pegaram 2 poços de médio porte, no máximo. E tudo isso furou. E isso já estava inserido no processo histórico que tinha sido iniciado no 11 de setembro, da derrocada final do Império. Que o 11 de setembro sinalizou o início da derrocada em massa, levou à primeira invasão não provocada, porque não tinha evidência nenhuma de Osama Bin Laden numa caverna do Afeganistão planejando o 9/11, isso foi tudo fabricado. Continuou com o que os neocons achavam que ia ser guerras totais, forever, eles mesmos definiam forever wars, a guerra infinita, ou the long war, a longa guerra. Tudo isso na doutrina de inteligência americana, nas discussões dos think tanks, o famoso, segundo o general Wesley Clark, que foi ex-comandante da OTAN, 7 países em 5 anos. E a gente sabe exatamente o que aconteceu depois, né? A derrocada foi cada vez maior e culminou em setembro do ano passado, há pouquíssimo tempo, com a retirada em ignomínia absoluta do poder hegemônico do Afeganistão, onde os Estados Unidos e a OTAN perderam uma guerra de 20 anos contra, essencialmente, os talibãs e uma resistência multifacetada no Afeganistão, o famoso cemitério de impérios. Então, o Lula vai chegar num momento extremamente complicado, muito mais complicado do que 2001 e 2003, onde se vendia para o mundo inteiro, a máquina de propaganda do Império vendia para o mundo inteiro de que estamos empenhados numa guerra contra o terror, sem delimitar que terror era esse, como ele se manifestava, né? E, basicamente, era um catchphrase disfarçado para delimitar uma guerra contra nações islâmicas e terras do Islã. E isso é o que era. O inimigo era o verde na época, né? O Islã. Não se falava de Rússia, não se falava de China. É impressionante, vocês voltam 20 anos atrás, 21 anos atrás, né? Do 11, não havia uma palavra em todo o complexo mediático, industrial, militar, think tank, propaganda, etc., americano, sobre Rússia e China. Putin, inclusive, na época, ele manifestou apoio à guerra contra o terror americana, porque ele achava que isso poderia reverter em termos de conter essa espiral de jihadismo radical entre o centro da Ásia, o sul da Ásia e o oeste da Ásia, aquela matrix
jihadista que já estava circulando em várias partes da Ásia, e o foco, na época, era o Afeganistão e as áreas tribais do Paquistão. E depois o foco se deslocou para o Oriente Médio, especialmente para o Iraque e depois para a Síria. E o Putin, evidentemente, tinha medo de que a Ásia Central fosse usada como bases terroristas para atacarem, inclusive, a Federação Russa. O que era bastante provável. Por exemplo, na época, não era só os talibãs. Tinha, por exemplo, um negócio que eu segui durante anos. O movimento islâmico do Uzbequistão, por exemplo, que era afiliado aos talibãs. A agenda desses caras era destabilizar uma parte da Ásia Central e uma parte do, digamos, do underbelly, do soft belly, da barriguinha flácida do sul da Federação Russa. Então, os russos estavam pensando isso sério. E os chineses, evidentemente, embora não se manifestassem diplomaticamente, eles tinham medo de que essa espiral jihadista se apropriasse do Xinjiang, onde havia já as conexões desses movimentos jihadistas com o ETIM, o East Turkestan Islamic Movement, movimento islâmico do Turquestão do Leste, que são os jihadistas uigures do Xinjiang. E é uma coisa incrível, porque quando eu fui visitar o Massoud antes do 11 de setembro, uma história que eu contei já bastante, não sei se eu contei isso para o Brasil em detalhes, mas o Massoud e os mujahedins do Massoud me levaram para a prisão principal deles, nas montanhas, no Vale do Pangir, e lá eu encontrei uigures, uzbeques, chechenos, iraquianos, ou seja, os caras que já estavam trabalhando com os talibãs, ou pelo menos tolerados pelos talibãs, dessa jihad internacional. Então, tudo isso é para dar para vocês o quadro do que estava acontecendo há 20 anos atrás. O que os Estados Unidos fizeram com tudo isso? Eles inventaram uma guerra contra o terror, que basicamente era uma guerra contra, basicamente, terras do Islã, para, sob pretexto de lutar contra o jihadismo, ocupar, destruir, bombardear ou subjugar de vez essas terras do Islã, que iam desde o Afeganistão até o Iraque e depois a Síria, e, evidentemente, a grande obsessão dos americanos, dos neocons especialmente no meio da década, durante a era Bush, no meio da década de 2000, 2004, 2005, 2006, antes da eleição do Obama, era o Irã. Vocês devem lembrar que, na época, o famoso refrão chupando dos Beach Boys do John McCain, bomb, 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 bomb Iran. Era o que se repetia em Washington literalmente todo dia. Né? E isso durou anos, especialmente durante todo o segundo mandato Bush, que desde a eleição de 2004 até a eleição do Obama em 2008. Hoje, eu precisaria de um dia inteiro para explicar para vocês os detalhes, mas olha, fazendo como em Hollywood, explica o plot do filme em 5 minutos. O mundo agora está dividido em dois de novo. A diferença é que a divisão é entre um império mortalmente ferido, mas muito longe de ser extinto, em decadência quase terminal, e ao ponto onde eles estão canibalizando, inclusive, os próprios vassalos, que é o projeto americano sob a administração do leitor de teleprompters senil, com o combo por trás que controla tudo, de deindustrialização da Alemanha e deindustrialização da Europa, levando a um predomínio dos Estados Unidos total sobre a Europa, subjugação da Europa a ditames do Império em todos os sentidos, desde o cultural, que é o wokeísmo, até o energético, ou seja, vocês vão comprar agora gás liquefeito natural americano e vão pagar 10 vezes mais e não vão reclamar. Então, isso é um lado. O outro lado é a história que a gente vem acompanhando há anos. No meu caso, eu venho acompanhando isso há mais de 10 anos, praticamente todo dia. A formação do mundo multipolar e a integração progressiva da Eurásia com os principais articuladores, que são Rússia e China, em menor
medida Irã, papel importantíssimo para a Índia também, e para a Turquia, que estava até há pouco tempo jogando dos dois lados, mas agora está derivando cada vez mais para a Eurásia, e essa integração do mundo multipolar, que é o mundo em desenvolvimento, é o mundo que está propondo alguma coisa para o resto do sul global, e é o mundo que está atraindo o sul global. E isso tem uma estatística fundamental que mais ou menos resume essa história em um dado. 87% do planeta, ou seja, o sul global praticamente inteiro, não demonizou, não sancionou e não isolou a Rússia por causa da operação militar especial na Ucrânia. Ou eles são absolutamente neutros, ou eles são invisíveis, ou eles não falam nada, ou eles entendem o ponto de vista russo, que é muito... Ou seja, a Rússia tem a opinião pública literalmente de 87% do planeta a favor. E os Estados Unidos têm, sob coerção, por coerção também, os 13% do que a gente chama de NATO-Stan, Estados Unidos, Canadá e todos os membros da OTAN. Especialmente os mais, como é que chama? Os cães mais raivosos, que são Polônia e os 3 ratos do Báltico. Então, essa é a divisão do mundo agora. E essa divisão está sendo cada vez mais aprofundada dia a dia, literalmente. Especialmente quando a gente vê a maneira como os fatos estão evoluindo no Donbass e na Ucrânia inteira. O fato de que a gente teve 3 atentados terroristas em seguida contra a Rússia. O primeiro não foi contra só a Rússia, foi contra uma infraestrutura, no caso, 2 pipelines de gás, que pertencem não só à Rússia, como a um consórcio de empresas europeias. Ou seja, o primeiro ataque contra o terrorista, contra o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, foi não só contra a Rússia, só 30 segundos, Ronaldo, não só contra a Rússia, mas, sobretudo, contra a Alemanha e todas as empresas que fazem parte do consórcio, alemãs, austríacas, holandesas. Diga. Não, eu ia te perguntar exatamente isso, Pepe, porque quando as pessoas falam atacado o gasoduto russo, mas quem é ferido é quem consome a energia, sobretudo a Alemanha. Exato, por isso que foi um ataque multipolar. Foi um ataque multipolar. Foi um ataque multivetorial e multipolar, porque as vítimas, não só... A Gazprom, na verdade, não foi uma vítima financeira, porque esse gasoduto já foi pago. Ou seja, a Gazprom não perdeu dinheiro. O que a Gazprom perdeu foi o gás que estava já armazenado nos 2. Isso é um monte de dinheiro. Tem cálculos de até $1 bilhão de gás que a Gazprom perdeu porque deixou de vender, e o gás que desapareceu do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2. Mas quem perdeu fundamentalmente foi o consórcio que ia explorar justamente o consórcio do Nord Stream 1, que já estava explorando, e o do Nord Stream 2, que ia começar a explorar no momento que eles ligassem as torneiras, que não estavam sendo ligadas por pressão americana. Então, esse foi o primeiro atentado terrorista. O segundo atentado terrorista foi diretamente contra a Federação Russa, foi o atentado contra a ponte, a Kerch Bridge, a ponte da Crimeia. E o terceiro atentado foi tão grave quanto, porque foi contra a frota do Mar Negro, que é um asset militar de primeiríssimo nível da Federação Russa, em Sebastopol, ainda por cima. Sem mencionar, né, evidentemente que não tem o tamanho disso, mas o assassinato da filha do Dugin, que também acho que... Bom, o assassinato da filha do Dugin nem se fala, que é o aspecto que mais nos toca, porque é o aspecto humano. A filha de um filósofo, que era uma filósofa também, num atentado de uma covardia absolutamente inominável, que não foi só planejado pelos serviços secretos ucranianos, SBU. Isso veio, obviamente, de Washington e de Bruxelas. A luz verde para esse tipo de coisa vem de Washington, fundamentalmente, e é ratificada por Bruxelas. E quando a gente diz Bruxelas no sentido da OTAN, é basicamente os ingleses. Porque os ingleses têm não só o frame of mind obsessivo da russofobia que vem de
dos últimos 2 séculos, pelo menos, mas eles têm os meios de implementar tudo isso, e eles têm o MI6 e toda a organização de inteligência britânica pelo sul global, que é provavelmente a mais sofisticada de todas, muito mais sofisticada do que a dos americanos, inclusive, porque penetra muito mais fundo, né? Mas o que eu queria te perguntar, quando você falava da Alemanha, só para não perder esse ponto, né, o ataque à Alemanha... nós vamos voltar para a Alemanha já. Não, sim, mas se a Rússia já encontrou evidências de autoria do ataque ao gasoduto. Sim. Não. Mais do que isso, Leonardo. O Putin mencionou diretamente no discurso dele da segunda-feira, se não me engano, que eles têm as evidências, eles coletaram as evidências, que isso foi um atentado terrorista e que os britânicos estão diretamente implicados. Logo na sequência, o Yoda, o Patrushev, secretário de Segurança Nacional, o assessor de Segurança Nacional número 1 da Rússia, ou seja, o cara que mais entende de segurança e inteligência da Rússia e que conversa na mesma mesa com o Putin, e eles tomam as decisões chaves nessa conversa. Patrushev falou um negócio ainda mais barra pesada. Ele disse que eles têm evidências de que a Marinha Britânica desenhou e implementou o ataque. Ou seja, para o Patrushev falar isso em público e não mais entre un petit comité, e isso sai na RT, sai na Sputnik e é reproduzido pelas agências internacionais, significa que os russos sabem exatamente o que aconteceu, eles têm a evidência, eles estão pensando, inclusive, em como apresentar isso. Hoje surgiu a possibilidade de que eles possam apresentar essas provas ao vivo nos próximos dias. Se não na ONU, provavelmente, que é muito... Não adianta nada, porque qualquer coisa que acontece na ONU é bloqueada pelos americanos. Vocês viram que eles acabaram de bloquear mais uma investigação da ONU sobre os laboratórios de bioweapons na Ucrânia. Por quê? Porque os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, vetaram. A Rússia e a China votaram a favor e todos os outros, com medo, se abstiveram. E aí, como eles precisavam de 9 votos para passar, não passou. Eles só tiveram, na verdade, 2 votos, da Rússia e da China. Então, os russos teriam que apresentar isso. Do ponto de vista de uma operação de PR, de soft power pesado, tinha que ser uma conferência de imprensa no Ocidente, em inglês, para o mundo inteiro. E para não ter lost in translation, para não ter perda, para não ter problemas de tradução. Tinha que ser uma operação à la americana, feita com o maior profissionalismo possível e mostrando gráficos, provas. Se eles querem que o mundo inteiro se convença de que isso foi mesmo uma operação americana, que, na verdade, praticamente o sul global quase inteiro subscreve essa posição. Só falta você apresentar provas cabais. Isso os russos têm como fazer. Então, e esse terceiro, depois desses 3 atentados terroristas superpostos, o fato de que a cada vez que tem um atentado, o que a gente chama de pain dial, né, o dístico da dor, né, o VU meter do amplificador começa a bater no vermelho cada vez mais, a resposta russa incrementalmente, se eu posso falar isso, usar um advérbio demente, né, ela vai aumentando cada vez mais e está chegando a um ponto onde a Ucrânia pode, literalmente, nos próximos dias, desembarcar de volta à Idade Média, ao coração das trevas, à escuridão absoluta. Está chegando a esse ponto. E há a possibilidade de eles passarem um inverno no escuro e morrendo de frio. Isso agora é uma possibilidade tácita. As perdas do exército ucraniano, os números são um negócio tão absurdo. A última cifra plausível e já mais ou menos checada é de pelo menos 400 mil mortes. O que prova mais uma vez que o regime em Kiev não liga a mínima para os seus próprios cidadãos. É uma máquina de moer carne, literalmente. Isso não é um problema dos russos, é um problema da liderança em Kiev. Os russos não vão ligar para Kiev e falar: escuta, para de mandar soldados para serem, crucificados no front,
que, sabe, fica até mal para a gente. Não vão falar isso. Pepe, estou só botando essa imagem aqui na tela, porque esse autor publicou hoje, né, que a Rússia teria levantado informações da participação do Reino Unido, dos Estados Unidos, no ataque à Alemanha. Ele coloca assim, do ataque à Alemanha. O Jim Rickards é um economista extremamente respeitado nos Estados Unidos. Ele tem trânsito internacional também, ele escreve best-sellers. E o Jim é super bem informado. O Jim não é um ideólogo, ele não é um neocon. E recebi, enquanto você falava aqui, uma mensagem do Rodrigo, que é um telespectador nosso, e ele falava o seguinte: circula a informação de que a Liz Truss teria sido avisada do ataque. Não, é melhor ainda. E isso, sabe quem soltou o tweet, Leonardo, e vocês todos? Eu tenho a impressão que isso deve ter chegado ao Brasil. O Kim.com. O Kim.com, como vocês sabem, ele é relacionado com os melhores hackers do planeta. Sempre foi. Quando ele tinha o Mega Upload, eu era assinante do Mega Upload. Eu gostava muito do Kim.com. Ele recebeu de hackers a informação de que o iPhone pessoal da Liz Truss tinha sido hackeado. E nesse iPhone hackeado, eles descobriram o famoso SMS de 2 palavras que a Liz Truss mandou para o Blinken. Olha que loucura, você vê uma personagem como essa usando um iPhone civil para falar com o secretário de Estado americano. Ou seja, não é que essa mulher seja uma tonta, a estupidez dela é um negócio absolutamente inquantificável. Bom, um minuto depois. E isso é uma maravilha, porque quando você hackeia o iOS da Apple, vem tudo lá por minuto por segundo, né? Então os caras descobriram que 1 minuto depois do bombardeio do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, a Liz Truss mandou um SMS para o Blinken dizendo "It's done". Aconteceu. Acabou de... Rolou. Em português seria rolou. Aconteceu. Uma palavra. Fui para a maternidade e tive um filho, mais ou menos isso. Né? Pari uma criança. Agora, o mais sensacional é que o primeiro cara que... Não foi um hacker russo que botou isso na net. O primeiro cara que soltou isso como uma informação checada foi o Kim.com. E depois um monte de gente foi atrás, foi isso mesmo. E aí hackers russos falaram, foi hackeado mesmo, a gente hackeou o iOS. É facílimo você hackear um iOS e você pegar tudo que está dentro de um iPhone. E você pode usar o Pegasus, por exemplo. Provavelmente eles podem ter usado o Pegasus. Ou como é que chama? Um tweaking de um Pegasus israelense pelos russos. Ou seja, agora já é de domínio público que a própria demente sabia exatamente o que estava rolando. Ou seja, se isso foi direto do MI6, se isso foi a British Navy, a Marinha Britânica, é imaterial. O fato de que a inteligência russa já sabia disso antes do Kim.com soltar essa história do hacking. E o Patrushev, você botou o Patrushev na tela agora há pouco, né? Isso. Botei o Patrushev exatamente porque ele falava exatamente que os maiores beneficiários são Estados Unidos e Reino Unido. Exatamente. Ele foi extremamente diplomático, né, Leonardo? Ele não fez uma acusação direta, porque esse não é o ele perguntou a quem interessa, operandi russo. Ele foi a quem interessa, ele não apontou os culpados. Ele foi a quem interessa. Ele falou, basicamente ele disse diplomaticamente, olha, a gente sabe que foi vocês. E vocês sabem que a gente sabe, e vocês sabem que a gente sabia desde o começo. Ou seja, a resposta, claro, isso gerou um debate literalmente planetário. Como a Rússia vai responder? Vai ser a la russa, assimetricamente e na hora que ninguém espera, da maneira que eles decidirem, e pode ser a curto, a médio ou a longo prazo. Ou seja, todo o sistema de inteligência britânico vai estar literalmente olhando para trás 24 horas 7. Porque ele sabe que isso pode vir a qualquer momento e pode ser não apenas uma resposta a uma instalação ou instalações britânicas, mas pode ser pessoal também. Afinal, o Putin, o Shoigu, o Medvedev, o Patrushev já falaram várias vezes que em casos de atentado à segurança nacional russa, a gente vai responder às
fontes de onde isso veio. Ou seja, a resposta não vai ser em Kiev. Kiev está praticamente destruída e aquele governo está sobrevivendo. É o Return of the Living Dead em Kiev. É a volta dos mortos-vivos. Eles estão sobrevivendo, eles são Walking Dead. Eles são mortos que continuam caminhando. A Rússia vai resolver quando acaba esse governo, essa não administração em Kiev. Eles não têm o menor interesse que isso acabe hoje ou amanhã. Eles querem que isso se prolongue pelo inverno. Ou seja, o inverno vai nos dar a dimensão de como até onde vai a contra-ofensiva russa, até que ponto eles vão fazer a conexão entre Kherson, que eles vão retomar todo o território, até Odessa, até que ponto eles vão querer fazer como é que chama? Cercar Odessa totalmente e tomar Odessa provavelmente por terra e não pelo Mar Negro, e até onde isso vai acabar? Ou seja, vai acabar em Odessa ou vai continuar até a Transnistria, que é a hipótese de trabalho de praticamente todo mundo que está analisando a guerra, né? Então, essa é a configuração no terreno na Rússia. A macroconfiguração dessa história é algo que eu estou tentado a chamar como o Waterloo do Império. O Waterloo do Império, em termos de uma batalha decisiva, era napoleônica, evocada, evidentemente, é que o exército russo, aos poucos, está dizimando sistematicamente, brutalmente, o exército mais poderoso da OTAN. O que está na Ucrânia não é o exército ucraniano, é um exército da OTAN, treinado pela OTAN, com armas da OTAN, seguindo todos os parâmetros de guerra da OTAN, e ele está sendo totalmente dizimado por tudo que os russos estão fazendo, até porque eles não estão fazendo. Veja bem, os russos continuam usando no máximo 10% das suas forças e não estão usando as armas de última geração, apenas esporadicamente. Ou seja, na hora que isso ficar configurado no terreno e para o resto do mundo ocidental, que a OTAN acabou de perder irremediavelmente uma guerra total contra as Forças Armadas da Federação Russa, esse é o Waterloo do Império. Porque o sul global inteiro vai perceber que como diria o Mao, um tigre de papel, na verdade, é um tigre de pano. Totalmente. E a repercussão disso em termos de que... Ou seja, qual é o nosso futuro agora? Vamos nos coordenar intimamente com os líderes do mundo multipolar. Ou seja, vai reverter benefício. Exatamente, estamos chegando lá, Leonardo. Não, mas em termos da Rússia, da China, da Índia, do Paquistão, do Irã, da Turquia e, dependendo do que acontecer, do Brasil. Mas só um parêntese aqui antes de chegar no Brasil, que é o seguinte: Sim. Bom, a gente está assistindo a um ataque anglo-americano à Alemanha, como você bem Exatamente. detalhou. Qual é o significado, nesse contexto, da visita do Olaf Scholz à China? Exatamente. Você leu o post que eu pus no Telegram? Eu não sei se eu pedi para você ler esse post. Acho que não. Deixa eu procurar aqui, peraí, enquanto você fala. Põe esse post na tela, que eu gostaria... Vocês todos podem ler Telegram traduzido, eu imagino, né? Acho então, que sim. é simples. Esse post eu fiz da maneira mais concisa possível, e tratando de um assunto extremamente sério, e ainda por cima linkando com o último ensaio do Michael Hudson, que é um negócio absolutamente extraordinário. O Michael publicou um ensaio no começo da semana num website alemão. Ele escreveu em inglês e eles publicaram em inglês nesse website alemão. E ontem saiu no Seeker. Vocês podem ler o texto inteiro do Michael no The Seeker, que também republica as minhas colunas. Esse texto é um negócio extraordinário, porque o Michael está basicamente explicando para os alemães o que os americanos estão fazendo com os alemães. E ele usa... Isso é uma coisa que só um
finíssimo analista geoeconômico, com um background extremamente histórico de história, é capaz de fazer. E o Michael é um dos pouquíssimos no mundo que tem essa amplitude de visão e essa amplitude de análise. Ele faz uma comparação entre as cruzadas e a ordem internacional baseada em leis, entre aspas, dos americanos. Ele demonstra, por exemplo, que a excomunicação papal nos séculos que precederam aquele grande cisma entre Roma e a ortodoxia, que foi em 1054, quando Roma se separou de Constantinopla. Não se esqueçam, na época, Constantinopla era bizantina, fazia parte do Império Bizantino, mas eram cristãos ortodoxos. E Roma queria ter o primado absoluto do cristianismo no mundo. Então, isso foi se desenvolvendo no século IV, V, VI, VII, VIII, e culminou em 1054, quando Roma e Constantinopla ficaram completamente separados. Mas antes já tinha havido uma série, os éditos papais, como a gente chama, que onde a Igreja Católica Apostólica Romana estava cada vez mais monopolizando absolutamente os valores universais. Vocês estão vendo onde eu estou chegando? Quem é que fala de valores universais hoje? Pois é. Então, o que Roma fez durante esses séculos, levando até a sua consolidação como poder absoluto, claro, depois começou a degringolar, depois de 1054, mas essa é outra história. O que o Michael mostra no texto dele, que é sensacional, é como Roma constituiu, digamos, esse monopólio da verdade, de valores universais, onde o papado em Roma arbitrava sobre todo mundo, inclusive sobre as outras sedes, por exemplo, Alexandria, Antioquia, etc. E quem se pronunciasse contra era excomunicado. Daí a ligação direta que o Michael faz da excomunicação via Igreja Católica com as sanções via a Igreja do poder hegemônico hoje. Ou seja, que eu saiba, ninguém fez essa analogia diretamente e usando a história do cristianismo. Ou seja, só por isso o texto é um negócio extraordinário. Aí tem uma segunda parte do texto, onde o Michael faz um negócio que eu não sei se ele fez isso, eu vou perguntar, inclusive, para ele se ele fez isso de propósito ou se ele deixou ambíguo. Ele fala da viagem do Scholz à China essa semana. Amanhã o Scholz está na China, com uma delegação enorme de businessmen alemães. O Michael cita um artigo que saiu no Financial Times. Veja bem, o que é o Financial Times? O Financial Times é um órgão da OTAN. Não pertence mais à City of London. Os donos do Financial Times são japoneses, é a Nikkei. Ou seja, hoje o Financial Times é uma plataforma da Nikkei, que é atlanticista, na City of London. Ou seja, todos eles pensam da mesma maneira. São todos neoliberais, são todos globalistas. E tem um artigo publicado no Financial Times de um cara que é do Marshall Fund alemão. Ou seja, é do Conselho de Relações Exteriores, do Council of Foreign Relations, como está em Nova York, a sucursal na Alemanha, que, ou seja, reproduz exatamente o que os americanos querem fazer com a Alemanha ou querem que a Alemanha pense. E nesse artigo, esse cara, que é o diretor do German Council of Foreign Relations, ele diz que Scholz está indo para a China para impor à China seguir os ditames, basicamente, do Império, ou seja, em relação à não colaboração com a Rússia, especialmente, e em relação a seguirem os ditames da guerra tecnológica do Império contra a China, senão eles vão ser sancionados. Ou seja, o negócio é tão absurdo. O Michael escreve que é um negócio completamente pífio e absurdo. Mas ele deixa no alto de que isso é o que a delegação do Scholz foi fazer em Pequim. Não. Isso aqui é o que os atlanticistas e os otanistas querem que o Scholz e a delegação faça na China essa semana. Mas não é o que vai acontecer.
E aí eu fiz a minha própria investigação com essa história e eu fui atrás de quem? De fontes de business alemãs, em Frankfurt. E dois caras, que eu não posso dizer quem são, de maneira nenhuma, mas os meus leitores alemães podem ter uma ideia de quem seja, me confirmaram que o plano secreto, na verdade secretíssimo, dessa delegação alemã, veja bem, é uma delegação, não é só o Scholz e o governo, tem um monte de empresários ultra barra pesada alemães, empresários de ponta. E um deles me disse, olha, você acha que o Scholz vai para a Alemanha com a delegação de empresários fortíssima, achando que eles vão se subjugar aos americanos e vão se autocondenar ao extermínio com essa política de não tem mais gás barato importado da Rússia, nós vamos ter que pagar gás 10 vezes mais caro vindo dos Estados Unidos, se tiverem, o que vai ocasionar a perda de competitividade total da indústria alemã? Não. Ou seja, e eles me deram, não diretamente, mas me deram indiretamente o X do plano secreto. Essa delegação alemã vai conversar com os chineses porque eles querem chegar à Rússia, via os chineses. Ou seja, eles vão pedir uma intersecção chinesa, no mais alto nível, Xi e Politburo, para serem os intermediários com os russos, onde a relação é extremamente próxima, para eles tentarem bolar uma maneira de uma espécie de pacto secreto até certo ponto, Berlim-Moscou, com um input de Beijing, o que levaria a médio e longo prazo, porque isso é um processo extremamente complicado, a Alemanha terminar ejetando os Estados Unidos da Alemanha e, eventualmente, de influenciar a Alemanha e a União Europeia. Parece uma teoria da conspiração e parece um negócio super maluco, né? Não. Sabe por que não é? Sabe que uma das razões principais porque os anglo-americanos bombardearam o Nord Stream 1, o Nord Stream 2? E isso eu revelei numa das minhas colunas e outros também colocaram nas suas análises. Tinha um canal secreto de negociações entre Moscou e Berlim para tentar passar ao lado dos americanos e, quem sabe, resolver entre os alemães e os russos o fornecimento de gás, pelo menos por um dos Nord Streams para a Rússia, para a Alemanha, desculpa. Por isso que, quando os anglo-americanos souberam que isso estava rolando, qual foi a resposta deles imediata? Que é a única coisa que os anglo-americanos sabem fazer: um ato terrorista. Então, essa possibilidade aberta do que eles vão discutir en petit comité, em salas fechadas em Pequim, ela está lançada, o business alemão sabe disso, está na jogada, mas isso você não vai ler no Financial Times, no Die Welt, no Frankfurter Allgemeine, no Süddeutsche Zeitung, os grandes jornais. Não vai sair isso na mídia otanista europeia de jeito nenhum, porque, como a gente sabe, é completamente controlada pelos americanos. Mas, e é uma coisa que a gente já conversou aqui, o business alemão está absolutamente aterrorizado, porque eles estão vendo na frente deles, nos próximos meses, a destruição da indústria. A destruição de todos os carros-chefes industriais, petroquímicos, metais, etc., da Alemanha, tudo isso foi apoiado em décadas e décadas de gás russo barato e comprar produtos manufaturados baratos da China. Ou seja, o X da questão da prosperidade europeia nas últimas décadas deve-se à Rússia e à China, basicamente. E isso só quem sabe são businessmen, né, Leonardo, vocês todos? Não são diplomatas. E não são diplomatas de quinta como os que estão agora controlando a Alemanha. É muito importante isso que você fala, Pepe, olha que louco o mundo que a gente vive, né? Pois é. A Alemanha buscando uma conexão com a Rússia via China e sendo atacada... Exatamente. É maluco. E tem outro detalhe, só, Leonardo. É um cenário muito Terceira Guerra Mundial, isso aí. Muito Segunda Guerra Mundial. Exatamente, porque no início da nossa conversa, as duas coisas que eu queria colocar antes do início da nossa conversa, até a gente chegar ao Lula. Que o Lula vai chegar a um mundo onde uma Terceira Guerra Mundial larval, híbrida e
como é que chama, superposta, já está em andamento há algum tempo. E número 2, que o mundo já está dividido entre Otanistão e Eurásia. E o Lula vai ter que ver claramente o que está em jogo nesses dois lados. E, no caso dele, é ainda mais complicado, porque o jogo de equilibrismo que se requer do Lula é muito mais sofisticado do que, por exemplo, você requer do Raisi no Irã, do Modi na Índia, do Imran Khan, quando ele é primeiro-ministro do Paquistão, porque o Brasil está diretamente inserido na doutrina Monroe e no famoso quintal. O Brasil está no quintal, né? Aliás, exatamente. O Brasil está no quintal e eles jamais vão aceitar perder o quintal. Então, o grande desafio do Lula nesse momento, e a gente espera que ele tenha a argúcia, a gente sabe que ele tem, a capacidade física, ou seja, ele vai ter que dormir 2 horas por noite, no máximo, não mais. O resto do tempo ele vai ter que estar articulando. Como ele vai conseguir, de um lado, não antagonizar o império, especialmente esses focos psicóticos do império, guerreiros, e de guerreiros de poltrona, basicamente, e, ao mesmo tempo, ele, como é que chama? Ter um papel de protagonista em toda essa articulação em direção ao mundo multipolar. Por isso que o desafio dele é um negócio praticamente sobre-humano. É, só ele mesmo. E aqui, ó, tem a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, dizendo que a Casa Branca ficou muito feliz com o reconhecimento da derrota pelo Bolsonaro. Sim. E é previsível, né? Previsível a resposta, porque os democratas estavam, entre aspas, votando no Lula, né? Exatamente. E os republicanos votando. Não, inclusive no dia da eleição, houve a divulgação de um vídeo do Trump apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil está inserido diretamente nesse contexto. O Trump fez um vídeo explicitamente apoiando o Bolsonaro? Explícito, e foi divulgado pelo Bolsonaro no dia ou na véspera, enfim, quer dizer, foi isso que aconteceu. E você falou, então, que o Lula vai ter que ser um grande equilibrista, né? Sim. Ele entra nessa agenda ambiental, inclusive agora já com essa viagem para a COP27, sim, já de alguma maneira abraçando a agenda imperial, de certa maneira, também nesse capítulo? Não sei, é algo que eu perguntaria a você. Que você está aí. E você deve ter acompanhado tudo que o Lula falou até agora sobre sobre energia verde. Tem alguns sinais muito interessantes. Quer dizer, o Lula começou a falar da metade da campanha até a eleição, bastante na transição energética, abraçou bastante a questão ambiental. E foi muito emblemático, né, Pepe, ele sinalizar que a sua segunda viagem será aos Estados Unidos. A primeira é um país da América Latina, porque isso é uma tradição no Brasil. Claro. Todos os presidentes que se elegem, o Bolsonaro não conta, né? Mas enfim, todos escolhem sempre um país da América Latina para sinalizar, vamos dizer assim, a relação aqui na vizinhança, vamos dizer assim, e depois aos Estados Unidos. Eu acho que o que eu percebo, pelo menos, é que ele está tentando requalificar a relação Brasil-Estados Unidos. É o famoso ditado do gato escaldado com medo de água fria. O Brasil passou por um golpe de Estado. Exatamente. Né? Mantém os amigos próximos e os inimigos ainda mais próximos. Mas enfim, vai ser uma ginástica. E o que eu percebo também, voltando ao seu ponto, né, de que o mundo hoje é muito mais difícil do que o daquele tempo, o Celso Amorim sempre dizia o seguinte: olha, os Estados Unidos estavam tão ocupados com a guerra ao terror em 2003, sim, que o Brasil pôde ir fazendo a sua política. Primeiro, exatamente. E agora não tem mais margem de manobra. O Brasil foi um país que ajudou a construir o mundo multipolar. Sim. Agora o Brasil chega no momento em que o mundo multipolar já existe e está no que você falou muito bem de uma terceira guerra mundial em estado larval. A terceira guerra mundial está correndo debaixo da terra. Né? Então, exatamente, como é que o Brasil se posiciona? Como é que o Brasil se posiciona sendo parte do quintal, sendo BRICS, sendo uma potência ambiental? O Brasil é um ponto de equilíbrio. E a gente percebe também, Pepe, os países europeus que estão indo para essa dominação, para essa destruição completa, celebraram demais a vitória do Lula. Eles olham assim, quer dizer, o Brasil pode ajudar a equilibrar um pouquinho esse jogo, talvez. Exatamente, também porque esse ponto, o que está no fundo de Scholz e Macron, por exemplo, ficarem tão entusiasmados com o Lula? Porque eles sabem que o Lula pode ser justamente um
um nó de equilíbrio entre os Estados Unidos e a União Europeia. E o Lula naturalmente, pela capacidade de articulação dele e pelo swing dele, estando no máximo dos seus poderes mentais, que é o que a gente espera, evidentemente, ele pode jogar esse samba. Sem dúvida nenhuma. Por isso que, como você disse, a viagem para os Estados Unidos é fundamental. Tem que ser rápido, porque ele, primeiro de tudo, ele precisa sentir como está o clima lá, que é um país tão polarizado ou mais do que o Brasil. Os dois em nível de polarização estão muito próximos. Então, o Lula precisa sentir o nível de polarização americana, ele precisa sentir os interlocutores dele, ele precisa instintivamente, muito mais do que intelectualmente, aprender qual é a agenda oculta de todos esses caras. E aí, quando ele for à Europa depois, ele vai poder organizar melhor esse seu papel de go-between, digamos, de mensageiro não declarado entre os dois lados do Atlântico, vindo do Atlântico Sul. Ou seja, conceitualmente, o papel que ele pode desempenhar é de uma riqueza inominável geopolítica. Geoeconomia é outra história, porque o Brasil está enfraquecido. Que você seja um conselheiro especial do Itamaraty para acompanhar esse mundo, né? O que vai ter? Porque o Brasil vai ter uma posição interessante. Não, sério, eu adoraria. Não, eu estou brincando aqui, eu falei, estou falando com piada. Mas sério, olha... É uma posição privilegiada de observação do mundo hoje. Sem dúvida. Por exemplo, eu gostaria muito, uma hora, sentar com o presidente Lula e explicar para ele o que está rolando. Bom, é uma maneira de eu poder exprimir a minha experiência das últimas 4 décadas, especialmente dos últimos 10 anos. Vamos mandar essa live para ele. Eu mando para o fato que eu vivo entre o Otanistão e a Eurásia. Eu agora tenho 3 bases, uma no Otanistão, uma no meio, em Istambul, e Bangkok aqui. E eu estou esperando, quando a China abrir, eu poder ir para a China. Tem um convite, mas ninguém pode ir para a China no momento. Então, isso é algo que seria legal poder explicar para ele face a face os detalhes, o famoso fine print, né, que vem no fim do contrato. Né? Olha, o fine print no fim do contrato dessa história é assim. E aí entra Erdogan, entra a relação, como é que chama? A parceria estratégica Rússia-China, a parceria estratégica do Paquistão com a China, a parceria estratégica do Irã com a Rússia, o Erdogan jogando em todas as posições no tabuleiro ao mesmo tempo, e é uma coisa extraordinária. Ele conseguiu essa semana, Leonardo, e vocês todos... Você não acha que o papel do Lula é comparável ao do Erdogan, de certa maneira, jogar um pouco em todos os campos, assim, nesse aspecto, embora numa posição Nesse mais aspecto frágil? De jogar em todos os campos, sim. Ideologicamente, claro que não. E do ponto de vista de respeito internacional, o Lula tem um respeito global infinitamente superior ao do Erdogan. O Erdogan na Europa é aquele autocrata neo-otomano maluco. O Lula na Europa é um superstar. Ele é o Mick Jagger, é diferente. Nos Estados Unidos tem esse pelo menos com o que vai restar dessa administração, também é respeitar. E na Eurásia inteira por razões óbvias, porque é um dos construtores do mundo multipolar. Então, ele tem muito mais margem de manobra do que o Erdogan. Como o Erdogan está no meio, ele é a ponte entre a OTAN e a Eurásia, e ele tem uma relação excelente, ao mais alto nível, com o Putin. Ele conseguiu, por exemplo, só para dar um exemplo prático para você essa semana, ele conseguiu trazer a Rússia de volta para o acordo de grãos do Mar Negro, que a Rússia já tinha dito, estamos fora. Ou seja, o que o Erdogan fez? Pegou o telefone, ligou para o Putin e falou: tá bom, explica para mim por que você está saindo do acordo de grãos. Aí o Putin explicou em detalhes. Porque teve um ataque terrorista contra a nossa frota do Mar Negro em Sevastopol, porque os drones utilizaram o corredor de 2 quilômetros, apenas um corredor super estreito, onde passam os navios,
que saem dos portos ucranianos, especialmente de Odessa, e vão basicamente para portos turcos, levando os grãos. Os caras usaram essa trajetória para daí fazer um desvio e atacar Sebastopol pelo Mar Negro. E ele falou, olha, se esses caras continuarem fazendo a mesma coisa, a gente poderia pensar em voltar, mas só se a gente tiver garantias de que isso não vai se repetir. O que o Erdogan fez? Pegou o telefone, ligou para Kiev e falou, olha, é o seguinte, esse acordo, vocês estão lucrando, eu, Turquia, estou lucrando, e por causa desses absurdos que vocês estão fazendo, ninguém... Ou seja, chamou os caras na chincha, literalmente. O que aconteceu na sequência? Os ucranianos escreveram, deram garantias por escrito. É um negócio que eles não fizeram em nada desde o começo da operação especial militar em fevereiro. Eles deram uma garantia por escrito de que não vão usar o corredor de exportação de grãos para fins de operações militares. O que aconteceu ontem? O Putin chega e fala, tá bom, estamos de volta, tudo bem. Por enquanto, nós estamos satisfeitos com a garantia. Se desrespeitarem, a gente sai fora de novo. Ou seja, quem conseguiu essa história toda em questão de, 3 dias? Erdogan.